Glórias a Jesus. Vou dar o lugar do púlpito aqui. Amém, glórias a Deus, né? Por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando a palavra de Deus. E como falou a irmã Doris aqui, né? Sempre bom lembrar, né? Quando duas ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, ali ele está. Quero convidar vocês, puderem abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Queremos declarar, mais uma vez, que dependemos totalmente do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Espírito Santo, toma-nos em Tuas mãos novamente, como vasos de barro, em Tuas mãos, e ministra, Pai, aos Teus filhos o que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, tenha liberdade, Senhor, nesse lugar, Senhor, para fluir, como diz as Escrituras: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, Senhor. Não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito que a obra de Deus é feita. Então fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Coloque a mão no peito assim e diga assim: eu nasci para fazer a vontade do meu Pai. Amém? Algo que de tempos em tempos eu costumo ministrar ou falar, que em alguns momentos nós somos redundantes nas nossas orações. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de, no mesmo dia ou na mesma semana, você, não sei se você tem o hábito de tempos em tempos fazer a oração do Pai Nosso, né? Eu costumo fazê-la todos os dias. Eu entendo que a oração do Pai Nosso, ela era uma oração completa. Embora que eu ore de diversas formas e o tempo todo e todos os dias, a oração do Pai Nosso, para mim, ela é e sempre vai ser a oração modelo, né? A oração que Jesus, ele ali conseguiu embutir numa única oração aquilo que realmente é essencial, né? Aquilo que realmente é prioridade. Assim como a irmã Doris acabou de trazer para a gente aqui uma passagem bíblica que fala de uma prioridade para Deus. Que prioridade é essa? Que a gente coloque em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E a oração do Pai Nosso, ela também está ligada a isso, né? Porque se a gente for ler a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: Pai Nosso, vocês orarão assim, né? Lembrando que a oração do Pai Nosso, ela foi uma resposta de um pedido dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus percebiam que o Mestre, de tempos em tempos, se retirava para orar. E eles ficaram curiosos: o que ele fala tanto com Deus?
que ele ora tanto? O que ele está conversando? Nós queremos também saber o que ele está falando, nós queremos saber também o que ele está orando, nós queremos aprender a orar como ele ora. Então os discípulos se aproximaram de Jesus, isso a gente vê lá no Evangelho de Lucas, e eles perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus responde: vocês vão orar desse jeito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha só como ele está preocupado com o reino, né? A preocupação dele é o reino. Nós, humanos, mortais, miseráveis que somos, principalmente a classe pastoral, né? Nós nos preocupamos com a nossa denominação, né? Ou a nossa demoninação, desculpa aí, né? A nossa denominação, não, primeiro que nem é nossa, né? Porque tudo é dele, por ele e para ele, né? Então nós estamos preocupando com a nossa patotinha, né? O nosso timezinho, o nosso grupinho, né? O grupo da Ibra, o grupo da Batista, né? O grupo da Embaixada, o grupo do MIR, o grupo da Assembleia de Deus, o grupo da Universal, o grupo da Católica, o grupo do Mevan, né? O grupo da Quadrangular, o grupo da Assembleia. Então nós criamos os grupos, nós separamos a igreja, né? Nós mesmos dividimos o corpo. Interessante que a Bíblia diz que há um só corpo, mas nós, por causa das nossas placas, né, dividimos o corpo e esquecemos que só existe um único corpo, um único corpo. Então, por isso que a preocupação de Jesus o tempo todo é com o reino. O tempo todo é preocupação com o reino. Por quê? Porque o reino diz respeito a todas as denominações. O reino diz respeito a todo o corpo, que é um só. Amém? Estão entendendo? Então, quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu estou orando e pedindo para que o sistema de governo do céu, os princípios, valores do reino que vem do céu, que vem diretamente de Deus, sejam implantados na terra, sejam estabelecidos na terra, que a atmosfera de glória que existe no céu invada a terra, que a terra fique parecido com o céu, ou melhor, que a terra fique igual ao céu. Estão dando para entender? Se o céu invadir a terra, essa terra, esse sistema corrompido, onde existe a mentira, a ganância, a inveja que nós pregamos na célula terça-feira, né? O ciúme, a maledicência, a fofoca, as coisas, a pornografia, as imundícias, a sujeira que o mundo tem, vai ser limpo, esse mundo vai ser purificado. Por quê? Porque no céu não tem pecado, no céu não tem maldade, no céu não tem inveja, no céu não tem maledicência, no céu não tem prostituição, no céu não tem cobiça, no céu não há maldade, né? No céu tudo é puro, só existe paz, amor, bondade. Então Deus quer que essa terra seja invadida pelo céu. E quando eu digo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, eu estou pedindo, Senhor, transforma essa terra, transforma a minha geografia, transforma o meu município, transforma o meu estado, transforma o meu país, porque ele precisa ser transformado. Quantos concordam que precisa ser transformado? Amém. E essa transformação, ela começa primeiro em mim. Primeiro em mim. Porque Jesus Cristo disse, quando vos disserem o reino está aqui, o reino está lá, o reino está acolá, não deem crédito, porque o reino estará dentro de vós. Então hoje, através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de mim, eu carrego o reino dentro de mim, porque ele é o próprio reino. Ele é o próprio reino. Ele e o reino são um, pode-se dizer. Ele é aquele tesouro, né? Aquele tesouro que a pessoa achou no campo e comprou o campo por causa daquele tesouro. E esse tesouro chamado Jesus, que também é o Espírito Santo,
porque Ele, o Pai e o Espírito são um, Ele, dentro de nós, representa o reino. Significa que onde eu vou, eu carrego o reino comigo. Eu carrego os princípios do reino, eu carrego os valores do reino. Lembra quando a palavra de Deus vai dizer, né? Que eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar, Ezequiel, né? E vou colocar dentro de vocês um coração de carne. Colocarei o meu espírito em vocês e a minha lei dentro de vocês. Então hoje, onde eu vou, a própria lei, a palavra está dentro de mim. O reino está dentro de mim. Eu sou um cidadão do reino. Eu sou o embaixador do reino. Todo lugar que eu piso a planta dos meus pés, o reino chegou. E o rei desse reino também habita dentro de mim, e ele se comunica comigo e ele me usa. Então, onde eu chego, a minha missão é estabelecer o reino. É ser um porta-voz do reino. Quantos estão entendendo? Por isso a importância de dizer, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Perdoa as nossas dívidas. O pão, né? De cada dia nos dá hoje, por quê? Porque Deus sabe das nossas necessidades, né? Ele sabe que se essa parte da oração não tivesse na oração, a gente ia orar do mesmo jeito. Então ele já colocou, já está ali, porque ele sabe que a gente se preocupa tanto com o pão espiritual, deveria, né? E o pão físico, né? E a necessidade de perdoar, né? O nosso próximo e a necessidade de nós sermos perdoados por Deus, né? A necessidade de que Deus não nos deixe cair em tentação, que Ele nos livre de todo mal. Então a gente vê que é uma oração completa. É uma oração que ela tem tudo o que precisa. Não que a gente não ore outras coisas e que a gente não peça por outras coisas. Mas aqui, de uma maneira sintética, condensada, tem tudo. Agora, eu quero chamar a atenção ao ponto, quando a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu falo para Deus que eu quero que seja feita a vontade dEle, eu estou dizendo, a minha vontade está sepultada. A minha vontade não existe mais. A minha vontade não tem mais sentido. A partir do momento que eu digo, seja feita a tua vontade, então agora é a vontade dele. E se a vontade dele for diferente da minha, eu falei, eu orei, eu pedi que seja feita a vontade dele. Agora o interessante, amados, por que eu falei no começo que às vezes a nossa oração é redundante? Porque muitas vezes na caminhada nós oramos, Senhor, eu vou me gastar por ti, né? Como tem uma música que eu cantei essa semana em 2 lugares, né? Deixa queimar, deixa queimar. Aí eu cantei, né? Gastarei minha vida aos teus pés, né? E tem aquela música, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, né? Eu estou disposto a dar tudo, entregar tudo, e morrer por ti, e eu te amo, e eu vou fazer tudo por ti, e eu pagarei o preço que for necessário por ti. Como dizer aquela música do passado, eu estou disposto a morrer por ti. Então a gente canta, né? Essas letras, a gente faz verdadeiros decretos de renúncia, de amor a Ele, e de estar disposto a fazer tudo por Ele. Só que quando nós somos conduzidos aos nossos Getsêmanes, aos nossos jardins de angústia, porque eles vêm em muitos momentos da caminhada, nós nos deparamos, né, com verdadeiros Getsêmanes, onde a nossa alma ela é submetida, né, a um momento de tensão. Normalmente são momentos onde nós precisamos tomar decisões sérias,
decisões que vão, muitas vezes, mexer com a nossa estrutura, decisões que vão mexer com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com aqueles que nós amamos. E nessa hora a alma geme, porque a alma, ela faz cálculo, a alma, ela pensa, né? E a alma é um ser pensante, né? E ela pensa, ela já calcula a consequência que virá quando a decisão for Y, quando a decisão for X, quando a decisão for W. Então a alma faz cálculo. E quando o Senhor nos dirige por um caminho estreito, por um caminho apertado, e que vai nos levar a optar pela decisão que normalmente é a mais difícil, porque parece que Deus, ele está no negócio do difícil, né? Quando é fácil, parece que Deus não está nesse negócio, né? Normalmente, quando é Deus mesmo no negócio, Ele vai te conduzir por um caminho estreito, uma porta estreita, um caminho mais difícil. Porque é o caminho que Jesus trilhou. E se nós realmente somos discípulos dele, nós vamos estar o tempo todo trilhando o caminho dele. E esse caminho dele vai nos levar para os Getsemane. E Getsemane é um lugar de fazer escolha. Getsemane é um lugar de dizer não para a minha carne, não para a minha alma, e sim para ele. Naquele momento, vai causar medo, vai causar pavor, vai causar... O momento do Getsemane é um momento que causa angústia, causa dúvidas. O que será depois dessa decisão? Como que vai ser o amanhã que eu não vejo? Só que a decisão certa vai trazer paz e alívio. Porque mesmo Jesus enfrentando o Getsemane, para quem não sabe, uma das expressões relacionadas a Getsemane, a palavra Getsemane, Getsemane fala de jardim da prensa. É um jardim que tem lá em Israel, também conhecido como Jardim das Oliveiras. Inclusive a pastora Mena já esteve lá, né? E em nome de Jesus nós também vamos conhecer antes da volta de Jesus. E Getsemane fala do jardim da prensa. Por quê? Porque um jardim de oliveiras é um lugar onde tem muitas oliveiras, e a oliveira é uma árvore que produz azeitonas. E a azeitona, ela foi criada por Deus para produzir aquele óleo maravilhoso chamado extra virgem, né? Tem o virgem, tem o extra virgem, e tem a sobra também, que é utilizado para fazer o sabão do lavandeiro, que é mencionado lá no texto de Malaquias, né? Que eu enviarei adiante de vós o anjo do Senhor, o anjo da aliança, e ele vai purificar como o sabão do lavandeiro. Você já leu esse texto? Malaquias, abre rapidamente aí. Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3, diz assim: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Amém?
Então Deus é Deus que envia o seu anjo adiante de nós. E esse anjo que vai adiante de nós, ele tem uma função: nos purificar, como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Então o sabão do lavandeiro ele é fabricado dessa sobra da prensa do azeite da oliveira. Então a primeira prensa é produzido o óleo extra virgem, a segunda prensa é para ser o óleo virgem, né? E eu não me lembro se é a terceira ou quarta prensa que é produzido esse sabão do lavandeiro. Agora, a questão é que para a azeitona virar, cumprir o propósito dela, e o propósito dela é virar óleo, que vai abençoar muitas vidas e famílias, ela precisa ser esmagada, ela precisa ser triturada, refinada. Imagina, quem aqui já pegou uma azeitona na mão? Todos, né? Imagine uma coisa dura virar óleo. Né? Ela precisa ser prensada, esmagada, destruída, arrebentada, até virar óleo. Né? Assim como a uva, para poder virar suco de uva ou vinho, precisa ser pisada no lagar. Né? Pisada, esmagada, muitas e muitas vezes, até virar o suco, até virar vinho. E assim, amados, para Deus, ou amadas, para Deus poder extrair o vinho novo das nossas vidas, para Deus poder extrair o óleo da unção nas nossas vidas, o óleo que vai despedaçar o jugo, o óleo que vai contribuir nas nossas vidas, para que o reino de Deus seja estabelecido através de nós, porque esse reino não vai ser estabelecido na força do braço, esse reino não vai ser estabelecido de qualquer maneira, esse reino ele é estabelecido no poder do Espírito Santo. Porque é só o poder do Espírito Santo que consegue quebrar as barreiras que muitas vezes impedem, né, a igreja de romper, de avançar, de cumprir o seu propósito. Se o pastor Cristian vir aqui dar um recadinho totalmente na alma para vocês, culto após culto, não vai fazer diferença. Agora, quando é no Espírito, pelo poder do Espírito, o próprio Espírito que está em vocês, vai convencer vocês das mudanças, ou decisões, ou direções que precisam ser tomadas. Estão entendendo? Agora, eu preciso permitir ser moído por Deus. Eu preciso permitir ser esmagado por Deus. E permitir que Deus me esmague, permitir que Deus me triture, não é fácil. E o difícil para a igreja de Jesus nesse tempo é porque lá fora tem muitas pessoas que não pregam esse tipo de mensagem. Né? E tem igrejas talvez que nunca pregaram uma mensagem como essa. Né? E aí alguns podem achar que não precisa. Não precisa passar pelo Getsemane. Né? Jesus precisou, mas eu agora não preciso. É só ele que precisou. Né? Eu não preciso, eu estou isento. Eu vou produzir azeite sem passar pelo Getsemane. Ilusão. Achar que eu vou produzir azeite sem passar pelo meu Getsemane é ilusão. Não existe. Só que eu quero lembrar as senhoras que Jesus suou gotas de sangue, sim. Jesus enfrentou o Getsemane, sim. Jesus enfrentou a cruz, sim. Mas depois da cruz vem a ressurreição. Depois do Getsemane vem a exaltação. Depois de toda a humilhação vem a honra. Então esses são processos que Deus estabeleceu. Nós não podemos obter a honra antes da prensa. Não podemos obter uma conquista antes de, muitas vezes, uma angústia. Porque são estágios, processos que vão nos habilitar a receber aquilo que Deus quer nos confiar. Porque se eu não passar pelo meu Getsemane, eu não estarei habilitado para aquilo que ali na frente Deus vai confiar na minha mão. Porque eu posso me tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa, prepotente ou despreparada para aquilo que Deus quer me confiar.
Então, o Getsemane fala de um lugar de processo. Assim como a azeitona, ela precisa ser processada para virar azeite, eu também vou precisar ser processado. Quantos estão entendendo? E eu preciso aceitar. Não adianta fugir. Né? Como dizia lá no mundo, né? Aceita que dói menos. Então, que a gente possa se render. Que a gente não venha entrar em contradição. Um dia eu estou dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Só que aí quando chega o Getsemane, quando chega o vale da sombra da morte, lembrando que é só uma sombra, não é a morte, é a sombra. Né? Lembrando que quando chega o vale da sombra da morte, eu começo, meu São Jesus dos crentes, se possível passa de mim esse cálice. Mas aí eu lembro de Jesus, todavia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque eu não quero entrar em contradição. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem para nós nessa noite, eu quero ser objetivo. Né? Deus tem promessas para todos nós. Deus tem bênçãos para todos nós. Comecei o culto dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum que Ele tem preparado para nós. Mas Deus não vai nos isentar dos nossos Getsemanes. Né? E quando eles chegarem, né? E graças a Deus eu quero profetizar que não é sempre, né, que você tem um Getsemane. É só de vez em sempre. Desculpa aí, brincadeira. Mas quando eles chegarem, né, que nós possamos enfrentá-los na certeza de que tudo já foi conquistado por Jesus. Né? Os nossos Getsemanes são comparados a batalhas. Né? Mas é sempre bom lembrar que a guerra já foi vencida por Jesus lá na cruz do Calvário. Né? As batalhas, que são equivalentes aos processos, eles são necessários, né, para que o nosso caráter possa ser forjado. Porque eu ministrava na nossa célula sexta-feira. O mais importante para Jesus é o fruto. O que Deus quer de nós é o fruto. Eu vos designei para que vades e produzam fruto. Né? O fruto está ligado ao nosso testemunho. O nosso testemunho está ligado ao nosso caráter. E isso é o que mais importa para Deus. Porque se tudo aquilo que eu fizer ou conquistar for desacompanhado de um bom testemunho, desacompanhado de um bom caráter, frutos que permanecem, aquilo tudo pode ser só uma ilusão. Algo que não tem a aprovação de Deus. E com certeza, muitas pessoas por aí, né, apresentam muitos números de repente, mas nem sempre números agradam o coração de Deus. Às vezes número é só ilusão. Não sei se eu já contei para vocês a história que um apóstolo lá de Goiás, de Tocantins, chamado Glaucio Coraiola, esse apóstolo liderou um grande avivamento que teve lá em Palmas, Tocantins, há alguns anos atrás. Ele era discípulo da Neuza Tioca. Ele é vivo ainda, de vez em quando, às vezes eu vejo ele ali no Instagram. E ele era um ex-advogado, né? E ele abriu mão de tudo para se dedicar a Deus, e durante um tempo ele liderou uma quantidade grande de pastores num avivamento grande que teve lá, nessa região de Tocantins. E ele conta que ele foi convidado para pregar num congresso grande em São Paulo, junto com a Neuza Tioca. E no dia que ele subiu no altar, que era a vez dele pregar, né, vieram pessoas de vários lugares para ouvi-lo. Ele é uma pessoa que ficou muito conhecido, né? E quando ele sobe no altar para pregar, o Espírito Santo fala com ele: hoje você não vai pregar. Tem uma pessoa aqui no meio da multidão, é o seu Zé, que tem uma igreja com menos de 20 membros, que se reúne para cultuar a Deus debaixo de uma figueira, debaixo de uma árvore, e é ele que eu quero que pregue nessa tarde. Você vai chamar ele, porque ele tem uma grande igreja. O pastor falou que quando eu dei a hora de oferta, eu falei que o pastor falou.
Era fiel. Então, Deus não vê como o homem vê. Deus enxergou aquela igreja lá que se reunia debaixo de uma árvore, com menos de 20 pessoas. Deus via ali uma grande igreja, né? E aquele pastor, um homem de Deus. E às vezes o ser humano, ele olha, a gente não é contra a multidão, pelo contrário, nós sonhamos com multidão, né? Mas às vezes o ser humano olha para uma multidão e aquilo impressiona, né? Mas o que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias, né? O que conta para Deus é caráter. O que conta para Deus é fruto. Não é resultado, é fruto. É isso que Deus está buscando da sua igreja. E se eu tenho fruto, pode ter certeza, no tempo certo o resultado também virá. Amém? Amém. Glórias a Deus. Seja feita a vontade de Deus. Estamos sendo provados, né? Na fidelidade do pouco. Aleluia. Vamos ficar de pé? A gente pode falar que passar nos três, aí a gente pode ter as culto, né? Amém. Pode sempre. Pode sempre. A gente está acostumado com aquela coisa, né? Que só o pastor é que fala, né? Mas isso... na verdade, a gente fala que já tem uma certa idade, né? Mas isso não é uma regra, né? Na verdade, a comunicação é quando os dois lados falam. É bom, né? Agora eu entendo porque o Senhor me deu aquela palavra, dízimos e ofertas, né? Os pés de Deus, o rei de Deus. Não, e a palavra da Amável na abertura também, né? Fechou, né? Fechou. Só que a palavra da Amável foi só uma angústia. Jesus foi uma grande angústia. Ele se angustiou profundamente. Daí já vem na palavra. Então, não foi só Davi, não foi só Jesus, né? Então, se acontecer conosco, nós somos normais. Não é pecado ficar triste, não é pecado se angustiar. Isso faz parte. Graças a Deus, Deus não nos fez apenas espírito. Nós também temos uma alma e é normal viver os processos da alma, né? E diga-se de passagem, um dia ainda quero, se Deus me der a honra, eu quero estar pregando sobre traumas nas emoções, né? Uma mensagem que nós ministrávamos num determinado encontro que nós organizávamos e que eu ministrei algumas vezes sobre traumas nas emoções. Tem pessoas que têm traumas nas emoções porque elas não vivem os processos das emoções. E os processos das emoções precisam ser vividos. Quando eu estou vivendo um processo que implica em choro e lágrimas, eu tenho que viver esse processo. Porque se eu não viver, eu posso ter um problema de trauma na emoção. Isso é complexo. Tá? Assim como quando é o momento de sorrir, eu preciso rir. E se for para dar gargalhada, eu tenho que dar gargalhada. Né? Eu não posso travar as minhas emoções. E um perigo da nossa geração é que é uma geração que ingere muita substância química. Hoje, alguns remédios para a ansiedade, alguns ansiolíticos, são vendidos com muita facilidade, né? E até distribuídos em alguns postos de saúde, né? Eu já presenciei isso. Você teve uma geração com tanta ansiedade. Isso, então, eu já tomei ansiolítico no passado, alguns anos atrás. Tive momentos, não muito tempo atrás, que eu senti uma necessidade de tomar, mas eu decidi não tomar. Eu bati o pé, não vou botar remédio na minha boca, eu não vou tomar. Porque eu acredito que os processos precisam ser vividos. E quando é tempo de chorar, eu preciso chorar. Né? Agora, é claro, quando alguém passa por um baque muito grande e ela não consegue se levantar de jeito nenhum, aí eu recomendo, toma remédio. Né? Toma remédio, porque pelo menos para a pessoa poder se levantar, se reerguer e poder viver, né? Até aquele momento muito difícil passar e ela consiga desmamar a medicação, né? E voltar a ter uma vida normal. Mas isso precisa ser só por um período. Por quê? Porque se eu me viciar no remédio, o remédio ele dopa os sentimentos e a pessoa não consegue viver os processos das emoções e ela pode ter traumas nas emoções. E coisa terrível quando você vê uma pessoa que ou ela nunca ri, ou ela nunca chora, né? Isso tem alguma coisa que está errada. Porque a Bíblia fala que tem tempo de chorar e tem tempo de rir.
Então a pessoa que está sempre rindo ou está sempre chorando, alguma coisa está errada, né? Porque quando é para rir, eu vou rir, e quando é para chorar, eu vou chorar. Isso é normal, isso é ser humano. Amém? Glórias a Deus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças por essa mensagem tão simples que o Senhor nos deu na noite de hoje, mas tão profunda e tão edificante, Pai, que nos lembra de que há um preço a pagar, há processos a serem vividos, há um jardim a ser enfrentado, muitas vezes, para que a tua vontade seja feita e não a nossa. E nós queremos, diante dessa mensagem nessa noite, dizer mais uma vez para ti: eis-nos aqui. Seja feita a tua vontade sempre, Senhor, assim na terra como no céu. Não a nossa vontade, Pai. Embora que a nossa alma tenha preferência, embora que a nossa carne muitas vezes faça escolhas, nós queremos dizer não para a carne, não para a alma, e sim para ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um final de semana maravilhoso para vocês, né? E que o amor do Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. Amém.